Olá a todos e a todas, espero que se encontrem bem. O tema que eu escolhi para hoje é ceticismo, o falso ceticismo e o falso cético, a falsa cética. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem estes vídeos, para acompanharem o meu trabalho. Quero dizer no começo do vídeo que o objetivo não é ser julgador nem moralista, e eu acho importante dizer isto sempre que, ou quase sempre que eu sinto que vou tocar em alguns aspectos que possam despertar, entre aspas, o desconforto intelectual. Possa ser desconfortável falar acerca do assunto. Então vamos lá. O ceticismo consiste na dúvida perante a verdade, perante os dogmas, perante as crenças pré-estabelecidas, ideias pré-estabelecidas, ideias concebidas no sentido geral que uma maioria da população acredita, seja o que for. Então o ceticismo, de uma maneira ou de outra, duvida. Há a atitude cética. O ceticismo é uma atitude perante a verdade. Estão a perceber? O dogmatismo é uma espécie de atitude perante a verdade, entre outras coisas, e o ceticismo é uma atitude perante a verdade. Em última instância, levado às últimas consequências, o ceticismo pode ser incongruente. Se uma pessoa acreditar na impossibilidade de fazer juízes de verdade, até o facto de eu dizer o meu nome é Filipe, sendo isto uma ideia, uma proposta de verdade, eu estarei a ser incongruente se me considerar um cético absoluto. Do outro lado, nós temos o dogmatismo, que, elevado em última instância, pode ser complicado porque pode promover de uma maneira ou de outra um profundo conservadorismo intelectual, em que uma pessoa acredita na possibilidade de realizar verdades absolutas e muitas vezes uma pessoa acredita, cristaliza verdades e nunca mais sai dali. Portanto, estas são algumas perspectivas que é importante ter em conta. Tanto o ceticismo levado à última instância como o dogmatismo levado à última instância podem abordar de uma maneira ou de outra perspectivas conservadoras, que eu quero continuar a pensar da mesma maneira e não me quero abrir para outras propostas de verdade. Onde é que eu já identifiquei, em muitos casos, um falso ceticismo ou uma falsa atitude cética? Porque eu tive a escrever até recentemente acerca disto, que é a atitude cética positiva e a atitude cética negativa. Eu conto um dia publicar isso em livro. Pronto. Hum, o que é que consiste isso em falsa atitude cética? A falsa atitude cética é uma atitude em que muitas vezes, num diálogo, num debate racional, num diálogo racional, num debate dialético, ou num confronto de ideias, que as pessoas estão a conversar de uma maneira ou de outra, com conversas mais acesas ou menos acesas, alguém diz que, assim, de repente, alguém diz: eu sou muito cético relativamente a determinados assuntos, ou eu sou uma pessoa muito cética. Assim, eu acho que é mais importante dizer assim: sou uma pessoa muito cética. E uma pessoa vai refletir sobre essa atitude cética que a pessoa assume um ceticismo, e uma pessoa vai a ver e a pessoa parece que só é, ou só tem uma atitude cética de dúvida relativamente às propostas de verdade, a todas as propostas de verdade que são diferentes da sua. Tudo aquilo que é diferente, todas as outras, o contrário, diferente, contraditório, como eu costumo dizer, a questão da alteridade intelectual, a diferença na forma de pensar, a pessoa é muito cética, duvida, está a ver estão a ver aquela questão daquele cético. O cético, de uma maneira ou de outra, é aquele que duvida da verdade e continua à procura da verdade. Esta atitude cética é positiva. Eu acredito que ainda não encontrei a verdade, ou que há uma verdade melhor relativamente àquela que eu acredito neste momento, então eu continuo à procura. Esta é uma atitude cética positiva, em que há uma proação na busca da verdade, porque a pessoa duvida já ter encontrado, ou acredita na possibilidade de haver uma verdade mais verdadeira do que aquela que acredita ser verdadeira até então, ou daquela que acredita até então. Isto é uma coisa que eu falo na minha obra Individuologia, por exemplo, entre outras. Outra coisa é a atitude cética negativa, em que eu duvido tudo. Duvido. Tudo aquilo que é diferente, vão perceber? Todas as outras propostas de verdade que apareçam, outras teorias, ideias, ideologias, sempre que alguém conversa e tem uma perspectiva diferente, a pessoa, eu sou muito cético. Aquelas questões, grandes questões difíceis, reencarnação, a espiritualidade, extraterrestres, aquelas questões que eu costumo falar aqui, que em geral são as mais difíceis, ou outras teorias científicas, como eu falei no vídeo anterior, por exemplo, em que há uma grande dificuldade de lidar com a diferença, com a alteridade, com o contraditório, com o contrário, estão a perceber? Então, há pessoas que assumem uma atitude cética, mas só relativamente àquilo que é diferente, dentro do seu enquadramento de sistema de crenças. Portanto, dentro do sistema de crenças da pessoa, a pessoa não coloca em causa nada, não duvida de nenhuma proposta de verdade, já cristalizou todas as suas formas de verdade. Portanto, a pessoa tem ali um conservadorismo intelectual inconsciente, tem ali bloqueios e apegos intelectuais e vive ali uma atitude dogmática perante as suas crenças, dentro do seu sistema de crenças, relativamente às crenças em verdade. Mas quando aparece, quando se relaciona com algo diferente, com perspectivas diferentes, teorias diferentes, ideologias diferentes, outras propostas de verdade relativamente à realidade, a pessoa, eu sou muito cético. Eu sou uma pessoa muito cética. Ou eu sou muito cética, pronto, sem discriminação de género. Estão a perceber? Então, parece que o seu ceticismo
Isto sem qualquer tipo de julgamento ou moralismo. Eu quero desconstruir a consciência, até porque às vezes o dogmatismo inconsciente e o falso ceticismo pode fazer com que uma pessoa fique presa a um círculo vicioso de infelicidade. Tudo aquilo que seja diferente, contrário, contraditório, a pessoa ou foge ou distorce para tornar mais facilmente refutável, com falácias de espantalho, por exemplo, e a pessoa nunca aprende nada de novo, não deixa nada de novo entrar, porque não tem abertura consciencial. Então a pessoa acredita ilusoriamente ter uma atitude cética, mas essa atitude cética, numa atitude cética negativa, é só diante da alteridade intelectual. É só diante da diferença, o contrário e contraditório. Só é cética relativamente àquilo que ainda não estudou, aquilo que não acredita, ou aquilo que já discorda a prioristicamente, ou aquilo que a pessoa já ridiculariza a prioristicamente. Estão a perceber? Então a pessoa só é cética relativamente às diferentes propostas de verdade. A pessoa não é cética no sentido geral, tanto daquilo que já acredita como daquilo que ainda não acredita. A pessoa não coloca em causa as próprias crenças e as propostas de verdade que a pessoa já acredita relativamente à realidade. A pessoa só coloca em causa aquilo que é diferente, aquilo que está fora. Aquilo que ainda não acredita, ou que já não acredita, ou que já teceu preconceitos. Juízo de valor, juízo de verdade. Estão a compreender? Então, há pessoas que acreditam ter uma atitude cética, mas é só uma ilusão. A atitude cética é uma falsa atitude cética. Porque não tem uma atitude cética perante a vida no sentido geral. Ou perante as propostas de verdade que já acredita, ou que ainda não acredita, ou que concorda, ou que não concorda, ou que conhece, ou que não conhece. Estão a perceber? Se aparece uma ideia diferente, uma teoria diferente, uma ideologia diferente, a pessoa, eu sou muito cética. Mas dentro do próprio sistema de crenças, a pessoa não coloca em causa ou não duvida das crenças em verdade, das suas propostas de verdade, que aprendeu, dos arquétipos socioculturais, tudo aquilo que já aprendeu, ou que aprende desde que nasceu. Desde que nasceu e que vai se desenvolvendo na sociedade. Estão a perceber? Então, há uma falsa atitude cética muitas vezes. Há um falso ceticismo. Há pessoas muito dogmáticas, ou que cristalizaram ali propostas de verdade, crenças em verdade e não saem dali, mas acreditam que são céticas só porque sempre que aparece uma proposta de verdade diferente, eu, não, eu sou uma pessoa muito cética. E fica ali. Eu sou uma pessoa muito cética. Pronto. Então a pessoa realiza ali dentro da sua consciência, eu sou uma pessoa muito cética, uma pessoa diz aquilo a si mesma, mas a pessoa não procura a verdade, entre aspas. A pessoa acha que já encontrou a verdade. Então a pessoa é cética, é um falso ceticismo. A pessoa acha, é um dogmata inconsciente. Estão a perceber? Eu sou uma pessoa muito cética. E depois fica ali. Não procura a verdade, não questiona, não duvida das suas crenças, não vê a oportunidade de lidar com a diferença intelectual, com outras propostas de verdade, para colocar em causa o próprio sistema de crenças, não. A pessoa vê uma coisa diferente, sou muito cético. E fica ali. Mano, arruma para canto, chuta para canto e não procura mais nada. A pessoa foge. Porque a pessoa tem ali um conservadorismo intelectual. A pessoa está ali a tentar conservar as suas crenças, as suas ideias, as suas teorias, as suas ideologias, as suas propostas de verdade. Tudo bem para mim, mas eu estou a fazer aqui uma desconstrução do exercício intelectual e hermenêutico de forma inconsciente. A pessoa não se apercebe. A pessoa não se apercebe, as pessoas muitas vezes não se apercebem, que têm uma atitude cética só perante aquilo que é diferente. As pessoas fecham a consciência, sou muito cético, e chuta para canto logo. Então a pessoa não dá a oportunidade de aprender algo novo. A pessoa é um falso cético, preconceituoso e dogmático. Vejam só a quantidade de coisas. Então, eu estou aqui a fazer uma desconstrução da consciência, do exercício intelectual, porque há pessoas que colocam em cima da. Primeiro, às vezes não conhecem bem o conceito de ceticismo, o que é isto, o que é que implica, o que é esta atitude cética e a questão da verdade, por exemplo. A questão da verdade é uma questão filosófica por excelência. E a nossa relação com a verdade precisa de ter em conta a atitude que nós temos perante a verdade e a atitude que nós temos perante a ignorância, no sentido geral. Portanto, o que é isto de eu ser cético? Nós já parámos para refletir sobre isto. Eu sou cético só em relação a quê? Estão a perceber? Eu sou tendencioso? Eu sou muito tendencioso? Eu sou cético em relação a quê? Só aquilo que é diferente? Eu só duvido da verdade, das diferentes propostas de verdade? Ou eu também coloco em causa, também questiono, também duvido, entre aspas, das propostas de verdade que eu já acredito? Que eu aprendi de uma maneira ou de outra, que já está ali na minha consciência, no meu sistema de crenças e de ação, por exemplo. Eu sou cético como? Como é que a minha atitude cética é diante do quê? Eu tenho uma atitude cética positiva, em que eu duvido das propostas de verdade que aparecem, mas eu procuro conhecer e compreender, admitindo a possibilidade de haver propostas de verdade melhores que aquelas que eu acredito. Eu estou aberto para a mudança, estou disponível para a mudança, para a diferença, para o contrário, para o contraditório, para aprender com aquilo que me aparece à frente. Ou sempre que aparece alguém à minha frente a dizer coisas diferentes, insólitas, inusitadas, irreverentes, seja o que for, eu sou muito cético. Eu sou muito cético a essas coisas. Fico só assim, eu sou muito cético. Pronto, é um conservadorismo, eu sou muito cético. Uma atitude fácil, estão a perceber? Básica, de fuga.
de fuga intelectual. Eu sou muito cético. E depois foge do assunto, foge da pergunta, foge das questões, foge dos temas. Estão a perceber? A pessoa é dogmática, a pessoa é uma conservadora inconsciente. A pessoa não é cética mesmo. Aquele cético que procura a verdade, que duvida, que questiona. Estão a perceber? É uma atitude cética positiva, no meu entender e no enquadramento que eu quero colocar aqui. Como é que nós relacionamos com a diferença em termos de propostas de verdade? Como é que nós relacionamos com as verdades que aparecem? Nós queremos a verdade ou queremos continuar a pensar da mesma maneira apenas? Nós queremos o conforto intelectual ou queremos tanta verdade que aceitamos passar por processos de desconforto intelectual procurando o desconhecido, a diferença, o contrário e o contraditório? Nós só somos céticos para aquilo que é diferente, para aquilo que está fora da nossa própria consciência, do nosso sistema de saberes e de crenças? Ou também somos céticos para aquilo que se passa dentro da nossa consciência, colocando em causa, duvidando também de algumas propostas de verdade que uma pessoa já cristalizou lá? Nós somos céticos, verdadeiramente, numa atitude positiva, de busca e de procura da verdade, por acreditar que ainda não encontramos ou que há melhores propostas de verdade? Ou somos só apenas falsos dogmáticos e dogmáticas e pessoas profundamente conservadoras que ainda não aprenderam, ainda não têm humildade suficiente para lidar com a diferença, com o contrário, com o contraditório, com a alteridade intelectual? É que nós aprendemos com a diferença. Se nós andarmos sempre a ser um cético e a fugir da diferença e a distorcer a diferença para a tornar mais facilmente refutável, nós não temos abertura consciencial, não aprenderemos nada de novo. E às vezes poderemos ficar presos a um círculo vicioso de infelicidade. A causa do sofrimento é a ignorância. Enquanto eu não resolver esta ignorância que me causa a infelicidade, abrindo para novas ideias, eu continuarei ali, num círculo vicioso de infelicidade. Por causa de apegos e bloqueios intelectuais, por causa de um conservadorismo intelectual inconsciente que eu não coloco em causa. Por causa do meu falso ceticismo. Por causa do meu dogmatismo inconsciente. Isto é tudo inconsciente, mas a pessoa não se apercebe. Já viram as reflexões que eu coloquei aqui? Isto é desconfortável, muitas vezes, lidar com isto. Mas é necessário. A nossa atitude filosófica precisa de uma atitude cética positiva e não negativa, que foge, que só foge e distorce tudo aquilo que é diferente. Todas as outras propostas de verdade. Que não admite, não dá o benefício da dúvida. Porque não é só duvidar, é também dar o benefício da dúvida a outras propostas de verdade. E procurar conhecê-las, compreendê-las, estudá-las, investigá-las. Ao invés de forma preconceituosa, dizer eu sou muito cético e fugir do assunto. Ou sou muito cética. Sem discriminação de género. Estão a compreender? Portanto, eu falo acerca dessas questões mais ou menos nos meus livros. Eu tenho vários livros publicados em formato digital, em formato de papel. Pesquisem, deixo tudo isso na descrição do vídeo. Eu dou vários cursos online de filosofia. Deixo tudo isso totalmente online, deixo tudo isso na descrição do vídeo. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, comentem, partilhem, ponham like, subscrevam o canal, ajudem a divulgar, ajudem a partilhar estes vídeos, porque às vezes as pessoas precisam deste tipo de reflexões, deste tipo de sementes na consciência. Eu agradeço que ajudem a divulgar, as pessoas precisam, porque eu também sou ativista filosófico, ativista para uma pedagogia da felicidade. Nós temos de revolucionar os sistemas de ensino, é preciso pôr as pessoas a pensar acerca destas questões. Portanto, quanto mais uma pessoa divulgar este tipo de conteúdo, às vezes uma pessoa partilha conteúdo que não interessa para nada, e conteúdo mesmo que as pessoas precisam mesmo, deste tipo ou do outro tipo, as pessoas não partilham, não divulgam. E é importante difundir, utilizar as redes sociais para o melhor que elas têm, difundir este tipo de conhecimentos. E se quiserem fazer doações para o meu projeto, para o meu ativismo filosófico, para o meu ativismo para uma pedagogia da felicidade, em vez de ter o patreon.com, podem fazer transferências bancárias para MBWay ou por IBAN. Eu deixo tudo isso na descrição do vídeo. Portanto, reflitam sobre essas questões. Sejam felizes, subscrevam o canal, ajudem a divulgar. Se acharem que alguma pessoa que vocês conhecem precisa de receber este tipo de conhecimentos, este tipo de sementes, deste tipo de apontamentos filosóficos, partilhem. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.